grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Shabbat Shalom, gente. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, céu. Mais uma vez, queremos o teu nome. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Shabbat Shalom. Vamos começar essa live hoje adorando a Deus. O meu coração tem anseio de ver tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar, de ver se cumprindo na igreja a promessa que diz: aquele que crê, obras ainda maiores fará. O muito que nós temos visto não passa de gotas diante daquilo que podes e queres fazer. Ó, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra e faça brotar as sementes, os frutos de um avivamento. Ó, faz chover, Senhor, atende o seu povo que clama e anseia por ver o teu braço agindo com poder e graça em nossa nação. Ó, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra e faça brotar as sementes, os frutos de um avivamento. Ó, faz chover, Senhor, atende o seu povo que clama, anseia por ver os teus braços agindo com poder e graça em nossa nação. Amém, gente. É sempre bom ir voltar aos anos 90, né? É sempre bom voltar aos anos 90. Uma pena que essa geração mimimenta de hoje não conhece os anos 90. Meu Deus, o grande avivamento da adoração. O Brasil
não pode pedir a Deus um avivamento da adoração. Guarda essa frase aí, depois você publica aí nas suas redes sociais. O Brasil não pode pedir a Deus um avivamento da adoração, porque nós já tivemos esse avivamento. Nos anos 90, o louvor das comunidades, Comunidade Internacional da Zona Sul, Comunidade de Goiânia, Comunidade de Nilópolis, Comunidade Evangélica da Vila da Penha, Projeto Vida Nova de Irajá, Renascer Praise, meu Deus do céu, nós tivemos avivamento e deixamos eles correr entre os nossos dedos. Hoje nós temos essa musicaiada worship, que a maioria, não posso generalizar, né? Não tem esse direito, mas a maioria dessa turma nem sabe o que é unção. Eu lembro do tempo que nós adorávamos e sentíamos a unção enquanto nós tocávamos. E as pessoas falavam, meu Deus, quando você toca tem unção. Quando você canta tem unção. E nós abrimos mão da unção pelas luzes, né? Pelas luzes coloridas, pelos shows gospel, pelos movimentos. Mas a boa notícia é que nós podemos trazer tudo isso de volta, porque nós conhecemos a fórmula. Você que é pastor, que está assistindo a live aqui, fala para a equipe de louvor, canta essa música aqui. Entra nessa atmosfera aqui. Bota lá para eles assistirem Ronquinole. Bota lá para eles assistirem o louvor das comunidades, como tudo começou. Meu Deus do céu. Antes, a igreja não podia nem tocar bateria, mas quando Deus veio com o avivamento, veio bateria, percussão, metais, e veio muita unção. Foi bom demais, né? Gente, eu cantei, né? Por que eu cantei? Porque estamos sem luz, sem luz não, sem internet. A empresa da internet aqui, por algum motivo, já é o segundo dia da semana que deu problema, e nós estamos sem internet, e eu estou confiando nessa empresa, na TIM. A TIM fica mandando para mim propaganda o dia inteiro, né? Adquira o plano tal, adquira o plano tal. Então agora está na hora deles fazerem o papel deles, sustentarem essa live até o final. Amém, gente? Orem por mim, para que a TIM sustente essa live até o final. Deus abençoe a todos. Shabbat Shalom. Gente, como Deus fala conosco? Deixa eu fixar o tema aqui. É importante saber isso. Vou dar uma aula de seminário para vocês aqui. Não do seminário tradicional. Vou dar uma aula do seminário carisma, seminário mais espiritualizado, né? Como Deus fala conosco. Deus falava no Antigo Testamento de uma maneira. E no Novo Testamento Deus fala de outra. Apóstolo, mas não é o mesmo Deus? Mas não é o mesmo povo. É o mesmo Deus, mas não é o mesmo tempo. Então Deus, como é que Deus falava no Antigo Testamento? Deus falava através dos profetas. Por isso diz, crede no Senhor teu Deus e estareis seguros, e crede nos profetas e prosperareis. Porque os profetas eram voz de Deus, ainda são. Isso não mudou. Deus só trouxe novos ministérios. Na época só existia sacerdote, profeta e rei. Hoje tem pastor, evangelista, profeta, missionário, mestre, né? Tem 5 ministérios. Mas antigamente Deus falava através do profeta. Agora, como Deus falava, aliás, como o povo falava com Deus? No Antigo Testamento, o povo gostava de pedir confirmação a Deus. Confirmação. Então o profeta falava uma coisa, a pessoa ouvia, e ela ia buscar em Deus, Senhor, uma confirmação. Às vezes pediam 2 confirmações. Né? Às vezes pediam 3 confirmações. Mesmo quando era o próprio Deus que falava com a pessoa, como Deus falou, né? Deus falava e a pessoa ouvia. E falava assim, Senhor, se for o Senhor mesmo, eu vou botar um novelo de lã aqui
e o orvalho da noite, se cair e não molhar esse novelo, é porque é o Senhor. Aí no dia seguinte, já com a confirmação, Senhor, vou fazer diferente agora. Eu vou botar um novelo de lã. E eu quero que caia orvalho só no novelo de lã, em lugar nenhum mais. Se for assim, eu sei que o Senhor está falando comigo. Não é? Quando Deus chamou Gideão, Deus falou, Deus é contigo, varão valoroso. Foi falando com ele, o ministério que ele teria. E Gideão disse assim, se tu és mesmo Deus, espera, que eu vou trazer uma oferta. Olha a dúvida, se tu és mesmo Deus. Né? Então, gente, isso não é certo. Era certo. Primeiro, eu vou trazer um choque para vocês aqui agora já, no início da live. Isso não é certo. Pedir confirmação para Deus. Não é certo. Não cabe à igreja do Novo Testamento pedir confirmação para Deus. Senhor, o Senhor disse para mim que é para poder fazer 21 dias de jejum. Mas confirma. Manda uma confirmação. O Senhor disse para mim que esse namoro não está certo, está para terminar o namoro. Mas eu preciso de uma confirmação, Deus. Por que não é certo? Porque o Espírito de Deus habita dentro de nós. E o Espírito de Deus fala dentro de nós. E a voz do Espírito Santo não precisa ser confirmada. A voz do Espírito Santo não precisa ser confirmada, meu Deus do céu. O que existe em nós é uma hipocrisia de tentar sair do propósito e culpar Deus. Né? Uma vez eu estava pregando um seminário de finanças, né? Que é um dos temas que eu prego, e Deus mandou eu falar assim para o povo. O seminário era o dia inteiro, manhã, tarde e noite. E de manhã, quando eu estava terminando a parte da manhã, Deus mandou eu falar assim para o povo. Gente, Deus falou para vocês que Ele vai pedir para vocês uma oferta de sacrifício. E não duvidem. E fui almoçar. Quando eu voltei do almoço, a igreja reunida, várias pessoas vieram da minha apóstolo, eu quero entregar a oferta de sacrifício. Bota ali que é para a igreja, não é para mim não. Sou visitante aqui. Vai botando. Deus falou. Teve gente dando carro, teve gente dando dinheiro. E aí veio um irmão, chegou para mim assim e falou assim, pastor, na época eu era pastor. Foi lá em Ribeirão Preto, gente. Pastor, eu estou com assim, um desejo forte de ofertar esse celular aqui. Eu sinto que é de Deus, que é para ofertar meu celular. O que o senhor acha? Eu falei assim, filho, se você sente que é de Deus, é de Deus. Se você sente que é de Deus, é de Deus. Oferta o celular. Aí ele falou assim, graças a Deus. Graças a Deus. Eu falei, graças a Deus o quê? Ele falou para mim, não, é que no fundo eu pensava que era para ofertar meu carro, só que Deus te usou para confirmar que era o celular. Olha isso, gente. No fundo eu pensava que era para ofertar o carro, mas Deus te usou para confirmar que era o celular. Então ele entrou no tribunal celestial e apresentou um argumento. Foi o pastor que falou. Né? Foi o pastor que falou, me culpou. E eu falei para ele, filho, você acabou de perder um celular. Porque essa oferta não vai ter valor nenhuma, mas você agora vai ter que dar. Não tem valor nenhum. Você perdeu, não tem valor. Mas você vai ter que dar. Porque Deus queria o teu carro. Porque você sentiu no primeiro. Gente, quando o Espírito Santo fala de primeira, faça. Não fica assim, ai meu Deus. Deus, Ele sempre vai honrar a sua promessa, a sua palavra, a sua fé.
Deus sempre vai honrar a sua fé. Nunca fique preocupado com como Deus vai fazer. Nunca fique preocupado com o como Deus vai fazer. Se preocupe apenas com o Deus vai fazer. Deus fala, você vai morar no Japão. Caraca. Antes do profeta Amaro falecer, ele falou que eu ia ter uma base ministerial lá nos Estados Unidos. E outra no Canadá. E ele falou que eu ia para Israel, pela primeira vez. A primeira parte se cumpriu. Eu não sei como, não sei quando. A impressão que dá é que não vai rolar. Por quê? Porque, não, eu já tenho 47 anos. A vida está se estabelecendo aqui. Eu estou estudando para fazer faculdade, minha esposa é advogada. Como é que eu vou morar nos Estados Unidos? Então nós ficamos tentando, nós ficamos tentando entender o como. Mas o como é o que faz Deus ser Deus. Meu Deus. O como é o que faz Deus ser Deus. Quando você pode falar, esse é meu Deus. Esse é meu Deus. Olha só o que ele faz. Caminho no deserto. Porta onde não tem porta. Então você que está aí vivendo essa vida, chorando, reclamando que está falido, que está quebrado, que está sem dinheiro, que a esposa foi embora, o que for. Para de reclamar em nome de Jesus e confia no Senhor. Porque Deus ainda... Só que o que eu estou falando não está planejado não, mas já perdi o script aqui. Daqui a pouco eu volto. Estou aqui no profético. Deus não perdeu o controle. Você pode ter perdido o controle, mas Deus não perdeu. Faça o que tem que ser feito. Se tiver que jejuar, jejue. Se tiver que orar, ore. Se tiver que crer, creia. Se tiver que semear, semeie. Faça o que tem que ser feito. Não fique... Tem gente que me manda WhatsApp que eu nem respondo, gente. Apóstolo, minha vida está horrível, porque eu não sei o que, porque eu não sei o que lá. É energia. É energia. Porque eu estou não sei o que lá, porque agora eu estou com uma úlcera, porque eu não quero gastrite, não sei o que lá. Energia. E quando manda áudio, eu falo, querido, não escuto áudio. Só de discípulo que eu conheço e confio. Porque é energia, é vibração. A sua queixa. Você precisa falar, eu creio. Eu creio. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Eu creio. Nós precisamos aprender a confiar na voz do Espírito Santo. Entender que Ele fala conosco. Você fica chamando o Espírito Santo de tua consciência. Ah, é minha consciência. Não é a tua consciência não, meu irmão. É o Espírito de Deus. Aprenda a deixar o Espírito Santo falar com você. Eu vou ensinar aqui hoje como é que o Espírito Santo fala. Você vai aprender. Se a internet não cair, né? Que eu estou na rede de dados aqui. Vou ensinar como é que o Espírito Santo fala. Então, olha só o que diz a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, diz assim: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito Santo prescruta todas as coisas. Prescruta é conhece. O Espírito Santo conhece todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito Santo sabe tudo o que Deus pensa. O que está mais profundo, os segredos de Deus, o Espírito Santo sabe. Está escrito aqui. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito? Quem sabe é o Espírito, viu? O teu Espírito, que nele está. Assim também as coisas de Deus ninguém conhece, senão através do Espírito Santo. A única maneira de você conhecer as coisas de Deus, de você entender o que Deus está fazendo, é através do Espírito Santo. Vou usar mais uma vez esse exemplo quente aí da eleição. É PT ou não é PT? É vermelho ou é bandeira do Brasil?
Você não pode apenas decidir pela inteligência, porque é tanta manipulação. Hoje eu chorei de manhã. É tanta manipulação da mídia. É muita gente do outro lado manipulando. Então, se você for usar a inteligência, você vai ter que usar a inteligência baseado no que você viu no jornal, no que você ouviu no jornal, no que você leu na internet. Então, você precisa do Espírito Santo, que diz aqui, o Espírito Santo conhece as coisas de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. O mundo tem um Espírito, gente. O mundo tem um Espírito. Qual é o Espírito do mundo? Tem vários nomes. Preto Velho, Zé Pilintra, Pombagira, Exu Caveira é o Espírito do mundo. Em outros países tem outros nomes. É o Espírito do mundo. Então diz, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. O Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O Espírito Santo, ele vai te ajudar a conhecer o que Deus já te deu. A música antiga que diz assim, é meu, somente meu, todo o trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. Gente, se vocês fizerem debate de política no comentário aí, vai para o Facebook, tá? Vai para o Facebook. Aqui é para falar do Espírito Santo, só dei um exemplo. Vocês já são meus discípulos, a maioria de vocês. Não sabem, mas são. Então eu tenho autoridade para falar com vocês assim. Romanos capítulo 8, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Gente, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Isso é sério demais. Eu vou inverter para você entender o que está sendo falado aqui. Se você não é guiado pelo Espírito Santo de Deus, você não é filho de Deus. Meu Deus! Esse versículo derruba qualquer um, irmão. Esse versículo é aquele que quando você escuta o pastor pregar na igreja, você sai da igreja pensando, será que eu sou crente? É. A palavra é um espelho, ela nos revela como nós estamos. Deus está revelando para você, será que você é filho de Deus? Por quê? Pastor, eu sou guiado pelo Espírito, sim. Será? Porque tem gente que é guiado pela própria carnalidade, pelos seus sofismas, como diz o apóstolo Paulo, pelos seus conceitos, pela sua criação, pela sua ideologia, pelo seu paradigma. Você é guiado pelas emoções, você é guiado pela tua alma, você é guiado pela opinião pública, para onde a maioria vai eu vou. Você é guiado pelo pastor, se o pastor falou é de Deus, entendeu? Então, você acaba deixando de ser guiado pelo Espírito. Nós temos que aprender a conversar com o Espírito Santo. Leia aquele livro, Bom Dia, Espírito Santo. Gente, eu esqueci de pedir, convida alguém aí, convida rapidinho. Agora aí, 10 pessoas cada um. Em nome de Jesus, precisamos disso. Vocês querem ver esse ministério crescer? Convida. Estou dando um segundinho para você convidar. Ok, vamos lá. Nós precisamos aprender a conversar com o Espírito Santo diariamente. Eu vi um candidato para presidente aí, ele terminou o debate e ele saiu andando e ele olhou para o nada, para o além e disse assim, tu não sabe de nada, pô? Ele falou um palavrão. O que é? Tu não sabe de nada. Ele estava conversando com alguém. E a gente olha e fala, não tem ninguém aqui que ele está olhando.
Com quem ele está conversando? Porque essas pessoas de alto nível, elas conversam com alguém, gente. Ou de um lado ou do outro. Para você estar num governo, você tem que ter pacto com alguém. Para você ser dono da maior empresa do Brasil, você tem que ter pacto com alguém. Ou aliança com Deus ou com outro. Gente, por favor, não estou falando aqui de política não. Estou usando o cenário atual para dar um exemplo para você. De como funciona. Então, se a pessoa que está do outro lado fala com seres espirituais, eu não posso dizer com quem ela falou, talvez possa ter sido o fonezinho de ouvido que eu não vi, mas pode ser também. Eu estou indo pelo meu discernimento, não sou dono da verdade. Você também precisa conversar com o Espírito Santo andando na rua. Você também precisa conversar com o Espírito Santo lavando o quintal. Oi, Espírito Santo, tudo bem? É engraçado, né? Perguntar para o Espírito Santo se está tudo bem, né? Espírito Santo, está bonito o dia hoje, né? Espírito Santo, estou pensando em ir lá na casa do fulano, o que você acha? Nós pensamos que perguntar para o Espírito Santo ele não vai responder, mas ele sempre responde. Ele sempre responde. Ou ele vai responder através de um sinal, ou ele vai responder através de alguém, ou ele vai falar contigo. E de outras maneiras que eu vou ensinar aqui. Mas nós precisamos nos habituar a passar o dia andando com o Espírito Santo. Gente, a tua vida vai mudar. Porque quando você não anda com o Espírito Santo, você fica sem vontade de adorar. Você ouve música que não é para ouvir. Você conversa que não é para conversar. Você assiste o que não é para assistir. Né? Esse seriado aqui tem um monte de mulher pelada, tem um monte de homossexualismo, mas eu sou crente, eu aguento. Eu sou homem adulto, eu aguento. Agora, senta no teu sofá e fala assim, Espírito Santo, senta do meu lado. Vamos assistir aqui o Game of Thrones junto? Vamos? Ô Espírito Santo, o que você está achando daquela mulher pelada ali e outro cara fazendo não sei o que com ela? Já muda. Já muda. Se você entra no teu carro e fala, Espírito Santo, vamos comigo? O que o senhor quer ouvir? O que o senhor quer que eu bote aqui para tocar? Eu vou cantar aqui no carro. Andar com o Espírito Santo te ajuda a não andar com outras coisas. E te ajuda a ouvir a opinião do Espírito Santo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando até agora? Salmo 119, que é o melhor salmo da Bíblia, né? Salmo 119 todo, ele é todo sobre a palavra, maravilhoso. Salmo 119 é enorme, mas é maravilhoso. Salmo 119, versículo 105, que diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés. Olha que coisa interessante. O que tem a ver lâmpada com pé, gente? Esquisito isso, né? Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Vou explicar para quem não sabe, né? Naquela época, a lanterna era aquela lamparina, né? De azeite, para acender de noite, gente. Para andar no escuro. Não tinha lâmpada, não tinha luz da prefeitura, não. Estava tudo escuro, você tinha que andar no escuro de noite. Então o que se faz? Amarra as lamparinas no pé. Amarra a lamparina no pé. Por quê? Porque conforme você vai andando, você dá um passo para frente, a luz anda mais um pouquinho. Você dá mais um passo, a luz vai mais à frente. Entende? Então, a lâmpada e a luz. Lâmpada para os meus pés fala sobre o agora. Onde você está pisando. A lâmpada está representando onde você pisa. É o dia de hoje. Então hoje você precisa da lâmpada. Do azeite da lâmpada. Amarrado no seu pé. E a luz ela ilumina, ela vai lá na frente. Onde você ainda não pisou. A luz para o meu caminho, ela vai onde eu não pisei. Ela está dizendo, pode olhar lá o que eu tenho para você. Ó. Vai olhando. Conforme eu vou andando, ela vai clareando a frente. Vai olhando o que eu tenho para você. Então, quando você tem a palavra de Deus, o Espírito Santo... Deixa eu botar o carregador no celular aqui. Vai ficar um ruidinho aqui, ó.
Mas não tem jeito, é isso mesmo que tem para hoje. Pronto. Então, quando você tem o Espírito de Deus, a voz de Deus, a palavra de Deus, você tem a lâmpada e você tem a luz. Você nunca vai ficar no escuro. Você nunca vai ficar sem saber para onde ir. E ele vai te ajudar. O Espírito Santo, ele é um professorzão. Ele te mostra e te ensina. João capítulo 14, versículo 26. Mas o conselheiro, olha que coisa linda, ele é conselheiro, ele te dá conselho, gente. Né? Antigamente os reis tinham um conselheiro. E o teu conselheiro é o Espírito Santo, é o próprio Deus. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que eu lhe disse. O Espírito Santo te fala do futuro, te ensina o presente, te lembra das promessas passadas. Como conselheiro, ele te ensina o presente. Ensinará todas as coisas, ele fala sobre o futuro. Fará lembrar do que eu lhes disse, te lembra das profecias antigas. Te traz à memória aquilo que te dá esperança. Eu tenho um arquivo no Word aqui com mais de 50 profecias tremendas que eu fui recebendo na pandemia. Eu fico olhando para elas e falando assim, é uma coisa linda. Todas elas vão se cumprir. Muitas já se cumpriram. E assim, como é que, agora sim, para adequar ao tema que está escrito aí embaixo, como Deus fala. Como é que Deus pode falar? Ele fala através do Espírito Santo, né? O Espírito Santo nunca vai falar com aquela voz grossa de Cid Moreira, né? Meu filho, eu sou Deus. Não. Deus fala assim, mas é muito raro ele falar. O Pai. É muito raro ele falar assim com alguém. Geralmente é o Espírito Santo que fala conosco. Agora, como é que o Espírito Santo fala? O Espírito Santo fala de uma maneira, querido, que se você não estiver ligado, você não vai ouvir. O Espírito Santo, ele é tão manso, tão suave, tão delicado, tão cuidadoso, que se você não estiver ligado, você não vai ouvir. Por isso que eu, Ricardo, não gosto desses reteté pentecostal doido que a gente vê na internet aí. É Deus na terra, é Deus na terra. Cadê Deus na terra? Não estou vendo não. Mostra para mim. Onde que está? Acaba o culto, cadê? Vê a coxinha com Coca-Cola. Acabou Deus na terra. Deus na terra, meu irmão, você fica de olho fechado ali, o Espírito Santo falando profundamente com você, você começa a chorar. E ele dizer coisas que vai mudar que vão mudar a tua vida, que você vai sair da igreja e falar, meu Deus, eu vou aplicar isso aqui. E você cai arrebatado, que é uma experiência tremenda com Deus. Meu ponto de vista, porque eu tenho experiência com todo tipo de igreja. Eu já preguei no Brasil inteiro. Não tem um lugar no Brasil que eu não preguei ainda. Todas as denominações. A única denominação que eu não preguei foi universal e mundial. Até a igreja do R.R. Soares eu já preguei. Batista, Pentecostal, Assembleiana, G12, não sei o que, preguei de tudo. Então, uma das maneiras que o Espírito Santo fala chama-se testemunho interior. Não é fácil, querido, perceber o testemunho interior, mas é a maneira que o Espírito Santo mais fala. Vou repetir. Não é fácil perceber o testemunho interior, mas é a maneira que o Espírito Santo mais fala. Como é que é o testemunho interior? Parece com uma intuiçãozinha interna. Parece com uma intuição. Parece com uma impressão que você sente dentro de você. Não é uma voz. É uma sensação de uma luz verde ou vermelha. Sabe o que eu estou te falando? Então você vai sentir aquela luzinha acender dentro de você. Pim! Você fala, tem algo, Deus está falando algo aqui.
Aí você para, está conversando com alguém, você para. Peraí, querido, peraí. Aí você fica meditando. Deus está falando. Testemunho interior. Então, quando Deus fala no seu testemunho interior e você para, se dá para ouvir a Deus, prepara, querido, que Ele vai falar tremendamente contigo. Agora, o testemunho interior, ele funciona como uma lâmpadazinha verde ou uma lâmpadazinha vermelha. O que é uma lâmpadazinha verde e uma lâmpadazinha vermelha? Que você sente acender dentro de você. A luz vermelha é como se o Espírito Santo estivesse falando assim: olha lá, hein? Olha lá, hein? Olha o que você está fazendo. É isso mesmo? Não é melhor parar? Não é melhor separar? Você sente aquela luzinha vermelha. E você fala assim: não é isso não. Não é isso não. Você vai comprar um negócio, vou dar um exemplo simples. Você vai comprar um negócio. Está tudo bonitinho. Mas você sente aquela luzinha vermelha. Opa não. Opa não. Aquele incômodo. Aí você fala: eu acho que é minha consciência. É minha consciência. A tua consciência está conectada com o Espírito Santo. Está fundida. Está colada. Se está na consciência, está no Espírito. Está vendo? A Mônica dizendo: eu tenho essas experiências com o Espírito Santo. Você vai estar andando na rua, aquela vozinha vai dizer para você assim: abaixa. Você abaixa na hora. Levanta. Aí você fala: o que foi o Espírito Santo? Ele, bala perdida, já passou. Já passou. Te livrei. Então, a luz vermelha, ela é um sinal de paro, um sinal de alerta. Você está namorando, né? Está namorando, língua para cá, língua para lá, língua para lá, língua para lá. Já está uma língua do outro no um. E aí você já começa a meter as mãozinhas dentro da calça da pessoa. O que foi, o apóstolo Marcos? Você quer entrar, mano? Vem cá. Eu vou tagarelar lá no teu ouvido, mas você é muito bem-vindo. Homem de fé. Então, o bicho está pegando no namoro. Na hora que você mete a mão dentro da calça da namoradinha assim, aquela voz diz: luz vermelha. Aí você sente a luz vermelha. Mas tá louco, mano. Vou parar não. Vou parar não. Aí mete, sabe-se lá o que, mano. Aí depois vai chorar. Engravidei a menina. Eu caí. Eu não sei, não engravidei, mas eu tô me sentindo distante. Bom, acho que melhorou. Tem gente tentando me ligar, gente. Meu Deus. Por que as pessoas ligam para um homem que faz live, né? E são crentes, hein? Depois, apóstolo, eu queria fazer uma pergunta. Espera aí, gente. Deixa eu ver se eu consigo botar o apóstolo Marco na live. Olha ele aí. Famoso urso branco. Ei, reverendo. Seja bem-vindo. Eu estava aqui escutando. Muito sério esse assunto, hein? Sim, sim. Estou falando aqui sobre como andar com o Espírito Santo, como ouvir a voz do Espírito, né? E aí eu entrei aqui no testemunho interior que você ouviu, né? É a luz vermelha e a luz verde. A pessoa fica esperando Deus falar em voz audível assim: você está fazendo besteira. Não vai falar. Você tem que obedecer a luzinha que acende dentro de você. A luz verde é o contrário. Você sente aquela paz, um conforto, que é Deus dizendo: confia. É muito simples, querido. Pergunta ao Espírito Santo e aprenda a discernir essas luzinhas, né? Então,
nós precisamos... Eu lembro de um testemunho do pastor Antônio Cirilo, pastor Antônio Cirilo. Infelizmente, a maior parte da geração de hoje nem sabe quem é Antônio Cirilo. Poderoso Deus, né? E Cirilo, uma vez, ele disse que ele estava na casa dele, né? Ele estava cheio de crente, churrasco, sei lá o quê. Aí estava lá a Nívia Soares, estava lá o André Valadão, estava lá o David Quillan, estava a turma toda lá na casa dele. E conversa para cá, conversa para lá, conversa para cá, e brinca, diversão. É normal, coisa mais normal, saudável. Mas, de repente, de tarde ainda, a voz interior falou para ele assim: eu preciso ficar a sós com você. E ele olha para cá, olha para lá, não tinha um lugar vazio na casa dele. Aí ele discretamente pegou a carteira, a chave do carro, e foi para um hotel, alugou o quarto do hotel e ficou o dia todo, a madrugada, até o dia seguinte, no hotel, adorando e falando em línguas. Né? E o Espírito Santo trabalhando na vida dele. E aí, no dia seguinte, ele voltou para casa e alguns dos irmãos ligaram para ele, né? Falaram para ele: ô, pastor Cirilo, o que houve, cara? Você saiu, deixou a gente aí? Pô, não falou nada. Cirilo é meio esquisitão mesmo, né? Você saiu, não falou nada. E ele respondeu assim: irmão, só eu sei a fome que eu tenho de Deus. E só eu sei a sede que eu tenho de Deus. E só eu sei quando o Espírito Santo fala comigo. Ele estava vazio, ele estava precisando se encher, e a hora era aquela. Então ele foi obediente. E hoje, até hoje, ele transborda um som. Fala aí um pouquinho aí, apóstolo querido. A Bíblia diz que você já estava ensinando isso uns dias atrás, eu estava assistindo. O que o homem, na verdade, é? É um espírito que tem uma alma e habita dentro de um corpo. O espírito é a parte que nasce de novo. Sim. A alma é onde estão as emoções, a vontade própria, os preconceitos, os sentimentos. Essa parte que tem que ser tratada. O tempo todo. E o corpo é a parte que você vê. Agora, a questão do tratamento da alma, ela está muito ligada a como você vai andar dirigido pelo Espírito ou não. Então, Paulo, por exemplo, dizia: aquele que ora em línguas, aquele que ora no Espírito, ele edifica-se a si mesmo. Ou seja, orar em línguas é uma coisa que vai fazer você treinar o seu espírito para ouvir a voz de Deus e não ouvir a alma. Quanto mais você ouve o Espírito, menos você ouve a alma. Quanto mais você ouve o Espírito, mais você vai descartando as vontades da alma. É isso aí. Então, eu vou contar um testemunho bem pontual aí para isso aí. Você lembra que, há alguns meses atrás, nós entendemos no coração que tínhamos que comprar um hotel lá na fronteira de Uganda com o Sudão muçulmano, não é? Sim. E você mesmo me ajudou fazendo lives aqui, onde nós levantamos valores para comprar esse hotel. Porém, chegou uma hora que eu mesmo já estava sentindo um cansaço assim, muito grande e um desejo de não falar mais, porque o dinheiro não completava. E aí eu ouvi uma voz lá no fundo do meu espírito: acontece que desde a primeira vez que vocês pediram, eu já dei o hotel. O problema é que vocês ficam insistindo demais com uma coisa que eu já dei. E aí, então, no dia seguinte, na primeira oportunidade que eu tive, eu falei: irmãos, hoje nós só vamos agradecer pela compra do hotel, porque eu ouvi uma voz no meu espírito que era para parar de pedir dinheiro para comprar o hotel. Porque sabe o que estava acontecendo? As pessoas estavam deixando de me dar o que eu precisava para o dia a dia. O que adianta ficar juntando dinheiro para comprar um hotel se o povo está morrendo de fome? E elas, então, estavam, claro, escolhendo entre fazer uma coisa ou outra. Então, elas ficavam meio que... parecia uma gangorra, né? Um dia era para o hotel, outro dia era para os órfãos, outro dia para o hotel, outro dia para... Então, aí, quando eu parei, aconteceram duas coisas. As pessoas retomaram as ofertas para manter o povo vivo. E aí Deus levantou uma fundação lá nos Estados Unidos
que mandou o dinheiro exato que nós precisávamos para comprar o produto. Glória a Deus. Então, quando você aprende a ouvir essa voz do interior, o beneficiado vai ser você mesmo, sua vida, seu ministério. Você não vai fazer maus negócios, você vai entender no Espírito, porque aqueles que são guiados por essa voz interior, que é o Espírito Santo, que são os filhos de Deus, né, meu apóstolo? Eu falei isso antes de você chegar, eu falei exatamente isso. E eu falei assim, olha como esse versículo é sério. Se você olhar esse versículo ao contrário, diz, aquele que não é guiado pelo Espírito não é filho de Deus. Né? É guiado pelo portal G1, é guiado pela opinião pública, é guiado pela manipulação, é guiado pela carne, é guiado pela alma. Como é que vai ser guiado pelo Espírito? Não dá. Né? Agora, gente, tem um versículo aqui que vai explicar melhor essa questão. Eu quero botar mais um testemunho disso. Mais um daqui a pouco. Tá bom, tá bom. Guarda aí, não perde não. Esquece não. Sim. Não. Então, só para complementar essa questão da luzinha verde do Espírito Santo, né? Colossenses capítulo 3, versículo 15, é um versículo extraordinário. Colossenses 3,15, que diz assim, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Só isso. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. O que é o árbitro? É o juiz. Exato. Que a paz de Cristo seja o juiz no seu coração. Que julgue, que te mostre o caminho. A paz de Cristo. O que é a paz de Cristo, gente? A pessoa vai casar. Está noiva. Aí você fala assim, cara, você tem certeza que é para casar? Você sente paz no coração? Não, apóstolo, não sinto paz, não, mas eu empenhei minha palavra. Eu já comprei as coisas. Eu já noivei. Não sei o que lá. Cara, você não está sentindo paz. Né? Você vai fechar um negócio. Você está sentindo paz? Então, a paz do Espírito precisa ser o árbitro, que é uma outra maneira de Deus falar. Né? Você sentiu a paz, está tudo bem. Agora, se você não está sentindo paz, de que adianta você entrar no caminho obscuro? São coisas muito simples que o Espírito Santo criou para falar conosco. Imagina você poder sair na rua com essa decisão, né? Passar a tomar decisões pela paz do Espírito Santo. Agora, não pode ser. Tem gente que é cara de pau, o apóstolo. Ela sabe que, né? Vai pro... Não, isso aqui, eu não tenho certeza. Eu sinto um negócio estranho, mas eu vou nesse lado mesmo. Né? Eu vou nessa bandeira mesmo. Por quê? Porque eu aprendi assim, porque a minha família, não sei o quê. Mas a paz do Espírito não está dizendo isso. Então tem gente que sente a paz e finge que não está sentindo nada. Aí isso é quase uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu acho que é uma blasfêmia. É uma blasfêmia, né? Não é quase, não. É uma blasfêmia. Porque o Espírito Santo falou. E você? Porque se você não está ouvindo o Espírito Santo, você está ouvindo quem? E a Bíblia diz que não tem salvação. Quem blasfema contra o Espírito. Fala aí, meu apóstolo. É por isso que uma das grandes ferramentas, se não for a maior, é orar em línguas. Kenneth Hagin sempre ensinava a gente, quanto mais você ora em línguas, mais você vai ter a direção de Deus, vai ter certeza que é Deus que está falando. Porque todo crente que ora muito em línguas, a Bíblia diz que ele treina o espírito dele. Porque as pessoas têm que entender, o Espírito Santo habita no espírito do homem. O homem tem um espírito. Agora, o Espírito Santo... Porque, por exemplo, a pessoa que não é crente, ela também é um espírito. Ela também tem uma alma e ela habita dentro do corpo. Mas a pessoa que é nascida de novo, o Espírito de Deus habita dentro dela. Então, quando ela treina o espírito humano, orando muito em línguas, raramente ela vai tomar decisões equivocadas, né? Porque não adianta querer bancar o herói, tá? Eu tenho pregado aqui quase todas as manhãs, nesse último mês, sobre escolhas, sobre aquilo que você escolhe, aquilo que você fala, aquilo que você escolhe, as decisões que você toma vão trazer consequências, boas ou ruins. Ruins ou até catastróficas. Eu já tomei decisões
que foram ruins. Mas já tomei decisões também que foram catastróficas. Então a gente precisa tomar muito cuidado com as decisões que a gente toma, sem ouvir a voz de Deus. Agora, tem muita gente que acha que Deus só fala com ela se usar um profeta, que Deus só fala com ela se der um sonho para ela, que Deus só fala com ela. Você está falando tudo que eu falei no início. Deus está confirmando através da sua boca. Que eu falei, isso é coisa do Antigo Testamento. Ouvir Deus através do profeta. Isso foi no Antigo Testamento. Todo profeta que é levantado na nossa vida é só para confirmar o que Deus já falou no teu interior. Isso aí. Isso. Senão vira evidente. Repete essa frase aí. Deus sempre vai falar no nosso testemunho interior primeiro, para depois usar um profeta para confirmar. Né? Então, por exemplo, deixa eu contar outro testemunho. Quando eu fui pastor de uma igreja há muitos anos, e a primeira igreja que eu pastoreei, tinha uma prostituta lá da cidade, a cidade era pequena, e essa prostituta era muito conhecida na cidade, chamava-se Catarina. E ela era uma prostituta mesmo, boca suja, uma mulher muito mundana. Mas, um belo dia, ela entra lá na igreja, começou a assistir os cultos. O problema é que a igreja era pequena e a porta da igreja já saía na calçada. E ela, de vergonha, sentava lá pertinho da porta da calçada. E aí, às vezes, alguém passava lá na rua e xingava ela. Ô, Catarina, isso aí. E ela esquecia que estava na igreja e xingava de cada palavrão lá de dentro mesmo. E o povo ficava doido. Eu falava, gente, fica calmo. Deus trouxe ela, vai salvar ela. E Deus salvou, ela nasceu de novo mesmo. E durante muitos anos, ela serviu a Deus naquela igreja e serviu muito a minha pessoa também. Ela levava, ela ia colher flores ou colhia frutos nos pomares, levava lá em casa. Ela, sem que eu pedisse, ela pediu uma cópia da igreja, então ela limpava a igreja quase todo dia de graça. Naquela igreja eu nunca paguei uma faxineira. Então, e ela se tornou uma grande mulher de Deus. Até que um dia eu recebo um telefonema do hospital dizendo que a Catarina estava internada e eu chegando lá, o médico disse, olha, ela judiou muito do corpo dela, ela está com câncer generalizado. Se ela passar dessa noite, vai ser um milagre. Não deu outra. Peguei, convoquei a igreja e fomos fazer um culto de oração fora do dia normal lá, para orar pela Catarina. No dia seguinte, fui lá no hospital, a mulher não tinha morrido. Aí eu falei, Deus está ouvindo fazer outro. E fomos fazendo um com o outro. Tá entendendo? Só que ela não morria, mas não melhorava. Até que, quando eu fui marcar um último culto, na quinta-feira, Deus falou, mais um culto que vocês fizerem, vocês matam a Catarina. Porque o câncer está tomando ela. E cada oração que vocês fazem depois da outra que vocês fizeram ontem, vocês estão anulando a anterior. Eita! Uau. Lá no meu espírito, o Senhor falou, faz um culto hoje de ação de graças pela cura dela. E nós fizemos, meu apóstolo, um culto de gratidão para uma mulher que estava com câncer generalizado, totalmente desenganada pelos médicos. No dia seguinte, o médico me liga, espantado, porque ele falou, não tem explicação. Essa mulher está totalmente curada e ela viveu mais 15 anos depois daquela situação toda. Ela viveu ainda mais 15 anos em plena saúde. E quando Deus levou ela para o céu, foi sentadinha numa cadeira de balanço que tinha na porta da casa dela. Ela sentou na cadeirinha de balanço, fechou os olhos e foi para o céu. Então... Que morte linda, hein? Ouvir a voz de Deus vai fazer completamente a diferença entre uma vida de vitória e uma vida de... Por exemplo, agora estão dizendo que o presidente já passou na frente. Eu creio que ele vai ganhar de lavada essa eleição. Mas sabe por quê? Porque o povo de Deus está orando. Porque a igreja se uniu e entendeu no espírito que agora não é hora de ficar pensando no seu próprio prédio, na sua própria igrejinha, na vontade sua, nos seus sonhos pessoais. A Missão Cristã Mundial, por exemplo, que é uma das missões mais influentes de enviar missionários para o mundo inteiro, desde segunda-feira ela está fechada. Só está funcionando alguma coisinha lá para pagar uma conta. Eles estão trancados e vão ficar até o dia de 30 de outubro clamando pela eleição. Então,
o líder ouviu a voz do Espírito, falou, ó, a gente se reúne normalmente toda segunda-feira, as missões que dão apoio a eles, né? Nós fazemos parte desse conglomerado que apoia eles. E ele falou, olha, vamos se trancar. A voz de Deus, Deus falou comigo para a gente se trancar e orar. Então, eu entrei aqui porque o Espírito de Deus estava me falando claramente aqui. Tem muitas pessoas aqui que já conhecem a palavra de Deus, amam a Deus, são sinceras, mas andam sendo muito enganadas pelo diabo. Na sua mente. O diabo fala na primeira pessoa do singular uma palavra de derrota e ela acha que foi ela que pensou aquilo. Yes. Quando, na verdade... Mas se ela for olhar lá para o testemunho interior dela, que não está aqui, mas está no coração, ela vai logo saber que foi uma mentira do diabo. Na hora. Não tem dificuldade. Então, eu posso contar uma engraçada aqui? Quer dizer, é engraçada porque... Agora ela é engraçada, mas... Eu tenho um amigo meu que é um grande homem de Deus e ele viaja muito, ele é evangelista como eu. E muitas vezes ele viaja sozinho, né? Porque nem todas as vezes a esposa tinha, na época, agora os filhos estão moços, mas na época tinha escola e tal. E um dia ele foi pregar numa certa igreja e eles colocaram ele num hotel muito bom. Mas lá no interior dele, ele sentiu que tinha um impulso para orar. E ele começou a orar depois da reunião que ele tinha dirigido, ele ia dirigir outras reuniões depois lá, naquela igreja. E ele teve um testemunho no coração de orar, e ele começou a orar. Aí ele foi descansar, pastor. E aí, 1h da manhã, toca o telefone. Era uma voz feminina, sensual. E ela dizia assim, olha, você está aqui hospedado nesse hotel... Você precisa de uma acompanhante? Ele falou, não, eu não preciso, não. Eu não... Olha, você sabe quem está falando? Eu falei, sei sim. É o diabo. E bateu o telefone, né? Então, a voz interior, ela está aqui para te avisar. Ela está aqui para te animar também. A voz interior é para te advertir. Que nem você falou. Será que é bom continuar nesse caminho? Né? Será que é bom você continuar insistindo? Né? Nesse caminho que você está trilhando, a maneira como você está tratando a sua família, por exemplo. A forma pela qual você está deixando os seus filhos fazerem o que querem. Né? Uma das coisas que nós temos orientado muito os nossos filhos aqui em casa não deixar o amor excessivo que eles têm pelos seus filhos, ou seja, os nossos netos, né? Causar neles aquela síndrome da criança ditadora. Que o pai deixa fazer o que quer. Tá entendendo? Então, nós temos que orientar os nossos filhos, nós temos que corrigir os nossos filhos, nós temos que tomar muito cuidado, pastor Ricardo, só para... Eu não sei se eu estou falando demais já. Não, fica à vontade, pelo amor de Deus. Tomar cuidado. Eu, por exemplo, a vida tem me falado todas as horas, cuidado, Marco. Porque às vezes eu exagero um pouco na hora da live, quando eu fico meio inconformado com certas atitudes de certos líderes aí que vão estar orando em vez de ficar tirando foto do presidente, né? E aí eu viro e falo, Marco, para com isso aí não edifica, isso aí não traz vitória, não traz a bênção. Cada um vai fazer o que deve fazer, né? Cada um que faça aquilo que deve fazer. Porque já está decretado. Porque às vezes eu fico com medo que esses excessos de midiáticos, né, possam prejudicar, né? Possam dar brechas para o inimigo nos roubar a bênção. Mas eu creio que não, né, pastor? Creio que nós vamos ter essa vitória, né? Claro, temos que crer. Temos que crer até o fim. Eu tenho um discípulo que perdeu a esposa esses dias. Ela estava com câncer. E ela ficou 1 ano com câncer e morreu. Toda vez que eu falava com ele, eu falava, creia. Ela morreu. Então pronto, Deus decidiu desse jeito.
Mas não foi falta de fé nem falta de oração. Espero que não seja esse o plano de Deus para a nossa nação. É porque também tinha a vontade dela, né? Sim, Por exemplo, eu já orei por pessoas que tinham cânceres horríveis e elas foram curadas. Mas o meu pai morreu de câncer. O meu também. E eu, então, quando ele estava quase morrendo, ele entregou a vida dele para Jesus. E aí, quando eu fui orar com ele, ele falou, não, filho, você me pregou a vida inteira que se eu entregasse a minha vida a Jesus, eu seria salvo. Eu não quero ficar nesse mundo. Eu quero que Deus me leve. Eu não quero viver mais. E assim foi. No dia seguinte, ele foi para o céu. Foi o caso do meu pai também. Comentou. E aí, quando eu fui questionar Deus, Deus falou assim para mim, era a hora que ele estava mais lúcido e a hora que ele decidiu por mim. Se ele saísse daquela cama, pode ter certeza, as pressões, a opressão, os cuidados desse mundo, o amor excessivo, no caso dele é o dinheiro, né? Vamos dizer assim, né? Sem querer macular a memória do meu pai, mas você sabe, a raça árabe, os árabes, eles têm um apego muito grande ao dinheiro. E quando ele converte, ele se torna uma bênção. Aí o dinheiro passa a ser um servo dele, né? Mas a minha raça, eu tenho que confessar, é uma raça que serve muito ao dinheiro, né? E realmente, a gente sabe o quanto eu tenho lidado muito com gente muito rica e quando eles têm que abrir mão de certas práticas. Olha, eu vou te falar, é um parto, viu, para a pessoa, mas consegue, mas é muito mais complicado, às vezes, abrir mão, né, de certas coisas que as pessoas fazem, porque o dinheiro facilita isso, né? Mas, sem querer sair muito de tudo isso, eu só digo uma coisa para cada irmão e cada irmã que está aqui. Deus fala, é só você querer que Ele fale. Porque tem muita gente dizendo assim, não sei por que Deus não fala comigo. É porque Ele quer falar, mas você não quer ouvir. Aí Ele não fala. Porque Deus é bom, mas não é tolo, né? Yes. Você gosta quando você está falando com alguém, a pessoa vira de costas e deixa falando sozinho? Não. Deus também não. A pessoa vai lá de manhã, Senhor, muito obrigado, fala comigo, tchau. Ou no domingo ele quer falar com Deus todos os outros 6 dias da semana que ele não falou. Também não adianta, né? É uma prática. Amém. É isso. Amém. Fantástico, fantástico. Deus trouxe você para completar esse conteúdo, né? Nós temos falado esses dias sobre o Espírito Santo, sobre unção, sobre poder. E semana que vem vai ter muita coisa boa aqui. Amanhã não sei se eu vou fazer live. Mas é isso aí, 19 horas sempre. Deixa eu falar mais uma coisa só. Existem 2 poderes criativos no mundo, sabia? Só 2. O poder da fé, que chama as coisas que não são como se já fossem, e a dúvida, o poder criativo da dúvida. O poder da fé cria os milagres. O poder da dúvida cria o caos. Meu Deus do céu. As pessoas têm que decidir qual é a voz que elas vão ouvir. Eita. Hoje, o que a gente ouve é medo, pânico, que está tudo fora do lugar, que parece que Deus perdeu o controle de todas as coisas. Tudo mentira. Esse é o poder criativo do medo, que traz a dúvida e a incredulidade. E sabe qual é o conceito grego? A palavra grega que fala sobre a dúvida? Meterazo, que seria de meteoro, porque o meteoro, você nunca sabe onde ele vai cair. Metarazo. E a pessoa que está em dúvida é a pessoa que está perdida entre 2 caminhos. Esse é o conceito da dúvida. É o cara que está lá no vale da decisão, perdido, não sabe se vai para a esquerda ou se vai para a direita. Não estou falando política aqui, mas é melhor ir para a direita. Mas o que eu estou falando aqui... O que eu estou falando aqui, sem querer fazer... apologia. Porque eu acho que a pessoa que é nascida de novo, ela não precisa fazer apologia, né? Outro dia uma pessoa falou para mim, é possível um cristão ser socialista? Eu falei, ou ele não entendeu o que é o socialismo, ou ele não entendeu o que é o cristianismo. E quem é cristão não consegue ser socialista. É antagônico. Entendeu? Ou não? Não tem como, né? Claro. Então, não precisa fazer apologia.
E outra coisa, para as pessoas que estão aqui e ainda não decidirem quem vão votar, pede para o Senhor mostrar. Ora! Simples. Simples. Não precisa ficar... Não, vai que ele fala que é o outro que eu não gosto. Não, mas não vai falar. Não tem como. Tá entendendo ou não? Não, tô falando, não tem como. Tô falando o outro lado, dizer assim, não, vai que Deus manda eu votar no amarelinho e não no vermelhinho. Não, se o outro for adorar, se quiser votar, diferente. Mas, falando sério, falando muito sério mesmo para terminar, existem dois poderes criativos no mundo. O poder criativo da fé, que chama as coisas que não são como se já fossem, e o poder criativo, viu? Criativo também, da dúvida, que cria o quê? O caos. Você escolhe de onde você vai andar. E aí, para isso que você precisa ouvir Deus, né? Sem dúvida. Teve um rapaz que eu lembrei agora, ele era um membro da nossa igreja e ele não casava. Eu falei, rapaz, você precisa casar, cara. Ora comigo aí, que Deus me mostrar. E um dia ele falou para mim, pastor, eu vou casar. Deus me mostrou quem é a mulher que vai casar. O que eu vou falar? Falei, quem é? Me mostra aí. Ele falou, aquela lá que está lá no último lugar, lá na parte mais alta do coral. Eu falei, não é ela não, né? Essa não é não, eu te garanto que não é ela não. Ele falou, por quê? Eu falei, porque ela é casada já. Você não ouviu a voz de Deus, não? Vai orar mais aí. Ouviu a voz de Satanás. Amém, meu apóstolo? Amém. Então, gente, tá na hora de eu... Aguenta aí, que eu já vou encerrar. Só mais uma coisinha, então, que eu não falei. Aprenda a perguntar para o Espírito Santo. Aprenda a perguntar para o Espírito Santo até as coisas óbvias. Sim. Até o óbvio. Não está óbvio que é de Deus. Pergunta. Não pergunta. Se você não pergunta, você não pode dizer que é óbvio. Né? Deus quer se relacionar conosco. Deus quer estar em todas as nossas decisões. Em todas. Isso aí. Essa é a frase. Porque ele sabe que se ele não tiver em alguma delas, nós vamos nos dar mal. E Deus não quer que ele se dê mal porque ele é nosso Pai. Amém. Entenda isso. Gente, é Shabbat, né? Geralmente eu não faço oração quando acaba a live, mas aproveitar que o apóstolo Marco está aqui, que ele é um homem de... está sempre orando aí, todo dia, 8h30 da manhã na live. Então, sim, ora aí, apóstolo. Abençoa esse povo em nome de Jesus. Bom, em primeiro lugar, eu quero abençoar a sua vida, sua Amém. Esposa, seu filho, seu ministério, sua saúde. E que Deus tem me mostrado, todas as vezes que eu falo com você, que Deus está te dando uma nova capa. Uau. Tem muitas mudanças aí, muitas coisas novas acontecendo e vão se manifestar muito a partir do ano que vem na sua vida, né? Uma palavra de conhecimento que eu já tive umas 2 ou 3 vezes, todas as vezes que eu oro com você. E oro por você. Porque Deus sabe que eu oro por você. Não aqui. Eu estou aqui, em casa. Eu oro por você, eu oro pela sua família, eu oro pelo seu ministério, eu oro pelas pessoas que têm sido referência para mim. Você é uma delas. Então, eu quero ser como você em muitas áreas da sua vida. Eu aprendo muito através desse ministério de mestre, né, que você tem. E de estudo, porque tem cara, eu tenho um ministério de mestre, mas não estuda, não adianta nada. É a mesma coisa, professor que não estuda, né? Não estuda para dar a matéria, né? Aí não dá, né? Então, eu queria te agradecer e queria abençoar a vida dos irmãos e irmãs que estão aqui, a Clarice, eu estou vendo aí, a Cris Forte, né? Todos os irmãos que estão aqui. A Fátima e o Walter. A Fátima e o Walter, se não me engano, moram na Inglaterra, se não me engano. A Vivi e o Sérgio, lá de São José do Rio Preto, onde eu vou estar pregando, os pastores lá de São José do Rio Preto, que são meus filhos na fé, Gomes, Moreira, tantas pessoas, Nando, Jane, todos que estão aqui, né? A Socorro. E nós queremos declarar agora um final de noite maravilhoso na presença de Deus, uma semana na presença de Deus, que o Deus de paz, né? Que o Deus de paz guarde os corações de cada um de nós que estamos aqui. Lembrando que sobre todas as coisas, igreja, guarda o teu coração, porque é do teu coração que procedem as saídas da vida. E sabe uma coisa que eu quero orar agora? Para que o diabo, pastor, não roube nem a minha, nem a sua, nem a coroa de ninguém que está aqui. Amém. Amém?
diabo não roube as nossas coroas. Amém. Que a gente não caia no meio do caminho, que a gente não retroceda. Que Filipenses 1:6 se cumpra em nossas vidas. Amém. Paulo disse claramente: eu estou absolutamente convicto que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. E que a boa obra que Deus começou na sua vida após o Ricardo, na minha vida e na vida de cada irmão e irmã que está aqui, seja completada em Jesus, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Amo você. Amém, gente. Amo você. Deus abençoe vocês. No Shabbat Shalom. Apóstolo Marco, muito obrigado pelo seu tempo, pela função. A hora que precisa. Bom descanso, gente. Aproveitem a vida porque vale a pena viver. Shalom. Shalom.